E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos comentar, nós vamos discutir o que é farmacologia, qual que é a importância dessa disciplina no seu curso, seja de farmácia, seja de enfermagem, medicina. Então essa disciplina ela é muito importante no seu dia a dia, ok? Eu estou com alguns alunos aqui, eu quero que vocês participem da aula, vocês podem fazer pergunta, tá bom? Então vamos iniciar. O que é farmacologia? Farmacologia, ela é uma disciplina que você vai entender que você vai entender o comportamento do medicamento no organismo. Como é que ele interage com o organismo? O que ele vai produzir? Quais são as respostas que ele vai dar para você quando você indica, seja o farmacêutico, seja a enfermagem, quando você administra esse medicamento. Certinho? Então, é importante estudar farmacologia? Pablini. Isso, é muito importante você estudar então a farmacologia. Bacana? Então eu falei para vocês que farmacologia é a ciência que estuda as interações entre os compostos químicos com o organismo vivo ou sistema biológico. Bom, eu não quero que vocês fiquem decorando conceito não. Eu quero que vocês entendam que farmacologia, essa disciplina vai te ajudar no seu dia a dia. Quando você estiver trabalhando lá na UTI, lá na clínica médica, na clínica cirúrgica, e o farmacêutico na farmácia hospitalar, tá certo? E isso eu quero que vocês entendam. Não vamos decorar nada, não. Entende primeiro o que é. Depois você vai ter o seu conceito. Alguns conceitos básicos na farmacologia. Então vamos lá. Fármaco, medicamento, droga são sinônimos. Então, tanto você pode referir a medicamento, fármaco e droga, tá? São sinônimos. Mas os conceitos eles mudam. Então vamos entender devagarzinho aqui. O que seria fármaco? Fármaco é uma substância que apresenta uma estrutura química conhecida capaz de modificar uma função fisiológica. Exemplo. Então aqui eu estou dando exemplo, você de um paracetamol. Você sabe que ele é o quê? Ele é um analgésico, ele é um anti-inflamatório. Não é verdade? O paracetamol, olha só, ele tem essa estrutura aqui, ó, essa estrutura. Aqui, não sei se você lembra, quando eu estudou química, você tem um benzeno, você tem um glutaminas, né? Tem um metil. Então, você tem um grupo. Então, o pessoal que estuda farmácia tem que entender as estruturas químicas do medicamento. Enfermagem não tem tanta necessidade. Então, fármaco é uma substância que apresenta uma estrutura química. Olha aqui, essa é a estrutura capaz de modificar uma função fisiológica. Como é que ela modifica uma função fisiológica? Então vamos supor, se o paciente está com dor, ele não pode tomar dipirona, o médico passou por um paracetamol. Então ele vai ter uma mudança fisiológica. Então aquela dor ela vai cessar. Então ele vai agir no paciente para neutralizar aquela dor. Isso é o fármaco. E medicamento, professor? Medicamento é a mesma coisa de fármaco? É a mesma coisa. Só que o conceito eles mudam, mas é a mesma coisa. Medicamento e fármaco são sinônimos. Então, medicamento é o quê? Ele é um produto farmacêutico com propriedades comprovadas cientificamente. Então, pessoal, o medicamento, para ele chegar no hospital, para você trabalhar com ele vai ser testado, ele vai ser avaliado, ele tem que passar por uma avaliação da Anvisa, pelos critérios da Organização Mundial de Saúde. Certo? Qual que é a função dos medicamentos? Então, tem a função profilática, curativa, paliativa e diagnóstica. Lá na frente eu vou explicar para vocês a função profilática, curativa, paliativa e diagnóstica, certo? Então, aqui eu coloquei para vocês o exemplo. Tem o Feldene, que é um medicamento de referência, e o Piroxicam, que é o genérico. Depois nós vamos explicar para vocês também. Então, colocou dois anti-inflamatórios para vocês terem como exemplo. O Feldene e o prednisona, que é um anti-inflamatório corticoide. Bacana? Droga. Então, o que nós falamos então, Pablini? Falei para vocês que droga
Isso, exatamente. Carla, muito bem. E são sinônimos. Então, drogas, fármaco, medicamentos são sinônimos. A droga, pessoal, é uma substância que modifica uma função fisiológica. Lógico, o medicamento também, o fármaco também. Só que as drogas, elas podem ser lícitas e ilícitas, né? Então, então existe uma diferença. Tem as drogas legalmente e ilegalmente. Quais são as drogas lícitas, né? O álcool, o tabaco, inalantes, alguns medicamentos, né? Como a cafeína, a anfetamina e tal. E as ilícitas são quais são? São as maconhas, né? Cocaína e tal. Então, droga é uma substância que modifica a função fisiológica, mas só que elas podem ser lícitas e ilícitas. Aí a Carla me pergunta, professor, mas é a mesma coisa? É a mesma coisa. Droga, medicamento e fármaco. O que muda é o conceito, mas é a mesma coisa. Sabe? É muito usado a palavra medicamento. Então, o médico vai passar um medicamento para o paciente. É muito difícil você ouvir que o médico vai passar uma droga, né? Fica meio chato, mas é a mesma coisa, certo? A mais usada, então, vai ser medicamento. Certo, Jéssica? Bacana? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. E remédio, pessoal? O que seria remédio? Gabriel, me fala uma coisa. Você concorda que medicamento e remédio é a mesma coisa? Tem diferença? Exatamente, Gabriel. Você estudou, hein? Pessoal, remédio não é medicamento. Tá? Muitas pessoas confundem isso aí. Então, remédio é qualquer substância que tem efeitos terapêuticos, usado para quê? Para curar, para aliviar os sintomas, os desconfortos, a insônia, o mal-estar. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a Joana Dark ela vai visitar a irmã dela e ela reclama que ela não está dormindo, né? Não está conseguindo dormir. Então ela fala, olha, toma um chá aí, um chá de ervacideira, né? Um chá de camomila. Então a irmã dela então toma esse chá e ela consegue dormir. Então o que a Joana Dark fez? Um remédio, porque teve uma resposta terapêutica. Vamos supor que a Rogéria, a irmã dela está muito preocupada com o concurso que vai ter. E o que a Rogéria fala? Não, fica tranquila. Essa disciplina farmacologia, ela é fácil. Você pode estudar aí no canal do professor Flávio, ele explica muito bem o que é farmacologia. Ele vai colocar essa matéria muito com os macetes. Então você não vai ter dificuldade nenhuma. E a irmã dela então sai daquela ansiedade. Estava ansiosa. Então, então essas palavras que a Rogéria passou para a irmã dela foi um remédio. Então, o remédio pode ser uma massagem, pode ser um abraço, pode ser uma palavra amiga. Isso é remédio. Pode ser um chá, bacana? Então, você vai fazer um remédio, um chá, você pode pegar 2 folhas, 3 folhas, não tem uma quantidade certa, não tem uma concentração específica. Isso é remédio, bacana? Então, nós aprendemos então o que é fármaco, medicamento, droga e remédio. Vamos passar para outro. Placebo. O que seria o placebo? Placebo, pessoal, vou ler aqui para vocês e vou explicar. Não vamos ficar presos nessa leitura, não. É só para entender. Placebo é uma possível melhora nos sintomas que alguns pacientes podem apresentar ao utilizar o placebo. Um tipo de tratamento criado para parecer com o medicamento real. Então vamos entender isso aqui, vamos ficar presos nesses conceitos não. Vamos supor que a Regina, ela tem um paciente, ela trabalha na psiquiatria, que vive simulando uma convulsão, caindo, desmaiando. Ele quer mostrar para a enfermeira, para o técnico de enfermagem ou para o farmacêutico que ele está com crise epilética, desmaiando.
Mas a Regina percebe que ele está simulando, ele não precisa do Gardenal. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar uma seringa, vai colocar uma água destilada, 2 ml de água destilada, e vai fazer no paciente, para ele ver. Ele tá vendo, preparando o medicamento, vai fazer, né, uma injeção intramuscular. E ele melhora. O que a Regina entendeu? Que esse paciente estava simulando. Entendeu? Ele não precisava do medicamento. Então ela tratou esse paciente com placebo. Outra coisa, vamos supor que você tem uma criança e você não está dando atenção suficiente para ela. Você tem ela tem um irmãozinho e você não está dando aquela atenção devida que você dava antes. E ele começa a reclamar, então, dor, estou com dor de cabeça, para chamar a sua atenção. Aí você pinga, então, no copo, para ele ver, umas gotinhas, dizendo que é uma dipirona, umas gotinhas de água. E dá para ele. Se ele melhorar, então você entendeu que ele estava precisando de atenção. Ele não estava com sintoma patológico, não, ele estava simulando para chamar a sua atenção. Então, nós usamos o placebo nesses momentos. Bacana? Agora nós vamos discutir agora classificação dos medicamentos. Então, Marcelo, pode fazer pergunta. Suzana, vamos participar. Vamos embora. Classificação dos medicamentos. Os medicamentos podem ter uma função profilática. O que é um medicamento com a função profilática? Então, esse medicamento ele possui ação preventiva contra doenças. Exemplo, vacina, os antissépticos, as vitaminas e suplemento. Eu coloquei aqui para você o exemplo do Covid. Por que a pessoa, então, ela toma a vacina? Para uma prevenção, para evitar que a doença chegue. Então, ela vai prevenir antes que a doença chegue. Então, ela vai ser vacinada. Uma pessoa que pratica esporte, ela tem que estar tomando vitaminas, suplementos para não adoecer. Então, esse medicamento tem uma ação de prevenção, profilática. Vamos para a segunda agora. Medicamentos que têm a função de curativas. Pode curar doenças. Exemplo, então nós temos o antibiótico, o anti-inflamatório e o antiparasitário. Então eu coloquei aqui para vocês 3 tipos de medicamento. O cloridrato de ciprofloxacino, que é um antibiótico. Então, seu paciente está com a garganta infeccionada e o médico passou para ele o antibiótico que tem uma ação curativa. Ou o seu paciente ele está, então, passando por um processo inflamatório. Ele jogou bola, teve uma lesão no pé. Então, o médico passou para ele o cetoprofeno, certo? Que é um medicamento anti-inflamatório. Então, ele vai curar essa inflamação que está no paciente. Coloquei também para vocês o cetoconazol, né, que é para fungos antiparasitários. Bacana? Então, esse medicamento tem ação curativa. Paliativo, pessoal. Outro tipo de medicamento, outro comportamento dos medicamentos. Paliativo podem diminuir os sinais e sintomas da doença, mas não proporciona a cura. Então veja bem, se o paciente reclamou para você dor, está vomitando, você vai passar o medicamento para ele, que o médico prescreveu, que o farmacêutico está indicando. Esse medicamento ele não tem uma ação curativa, ele vai somente aliviar os sintomas. Então, dor é um sintoma que alguma coisa no seu organismo não está funcionando. Então, eu coloquei para você exemplo do Neosoro, né? A pessoa está lá com o nariz obstruído. Então, ele vai usar o Neosoro, o Narix. Está com dor? Uma Novalgina. Tudo para aliviar o sintoma da febre e da dor. Por que eu coloquei para vocês aqui a Novalgina e coloquei a dipirona, que são o mesmo medicamento? Para vocês começarem a entender que a Novalgina, essa primeira Novalgina que eu coloco aqui para vocês, é um medicamento de referência, ela não é genérica.
E a outra, a dipirona, que também é uma novalgina, também é um medicamento antitérmico, é um analgésico, só que ela é genérica. Bacana? Vamos lá na frente, vamos mais para frente agora. O medicamento que indica um diagnóstico, que também são entendidos como medicamentos, os produtos aplicados no corpo com a finalidade de auxiliar o diagnóstico da doença ou avaliar o funcionamento dos órgãos. Então, esse medicamento é o diagnóstico. Qual que é o exemplo que eu dei para vocês aqui? Eu dei exemplo de um contraste muito usado na radiologia. É um medicamento. Então, contraste, ele é um medicamento. Ele é que vai sinalizar se tem alguma alteração na célula, no tumor. É usado muito na radiologia. Também na enfermagem é usado o colírio, fenilefrina. Para que ele serve? Para dilatar as pupilas. Para que o médico oftálmico possa ter um campo maior para estudar se tem alguma coisa que está causando um desconforto nesse paciente. Bacana? Tipos de medicamentos. Isso aqui é importante, pessoal. Então, nós estudamos a função dos medicamentos. Nós falamos, então, dos profiláticos, curativos, paliativos e diagnósticos. Agora, vamos entender muito quais são os tipos de medicamentos. Então, nós temos medicamento de referência, similar e o genérico. É muito importante você da enfermagem entender isso aí. Quantas vezes algum paciente vai perguntar para vocês: escuta, eu estou usando medicamento, eu estou usando, por exemplo, o Bactrim. Então, na farmácia, ele é mais caro, porque ele é de referência. É um medicamento inovador. Então, a indústria farmacêutica, ele quando produziu esse medicamento, gastou muito dinheiro com estudos, né, para analisar, para estudar, para testar esse medicamento. Então, ele é um inovador, ele é de referência. Então, que é o Bactrim. E tem também o genérico dele, né, que é o sulfametoxazol trimetopima, certo? Esse é o genérico, ele é o mais barato. Então, o medicamento de referência é o medicamento inovador, que possui uma marca registrada, possui eficácia terapêutica, com qualidade e segurança. Bacana? São comercializados apenas com a aprovação de quem? Da Anvisa, da Organização Mundial de Saúde e tal. Então, nós temos aqui, então, eu coloquei para vocês o Viagra. Então, o Viagra é um medicamento de referência. E coloquei um antibiótico, que é o Bactrim. Vamos ver agora o medicamento o similar. Então, tem paciente que tem dificuldade. Ele não sabe se ele vai usar o similar ou o de referência. Qual que é a diferença entre o de referência e o similar? O similar é idêntico ao medicamento de referência em todos os aspectos. Possui o mesmo princípio ativo. Então, aquele sal que vai produzir o efeito esperado é chamado de princípio ativo. Então, ele tem o mesmo princípio ativo, a mesma via de administração, se é via oral, se é intramuscular, se é endovenosa, é a mesma via. É a mesma postologia, a mesma concentração farmacêutica. Professor, mas então qual que é a diferença do similar? É porque o similar ele pode apresentar algumas distinções. Por exemplo, pode aumentar o prazo de validade, pode modificar a embalagem, pode modificar o rótulo, o tamanho, a forma do comprimido, da dragem, da cápsula. Então, a diferença do similar para o referência é na embalagem, é no rótulo, é no tamanho, tá? Na validade do prazo do medicamento. Essa é a diferença. Bacana? Então, vamos lá. E o genérico? Muito usado. O genérico é muito usado, mas tem pessoas que têm medo, né? Ela fica preocupada se o genérico realmente funciona. Pessoal, funciona da mesma maneira que funciona o de referência. O genérico, ele pode ser comercializado
né, da mesma forma que o de referência. Só que a diferença dele é, você não chama o medicamento, por exemplo aqui, o sulfametoxazol, trimetroprima, que é o Bactrim, então na caixinha está escrito o princípio ativo dele. Não está escrito, por exemplo, Bactrim, está escrito o princípio ativo. Então vamos entender direitinho. Quando a indústria farmacêutica libera o de referência, ele tem um prazo de 10 anos, de 20 anos, para ficar só com o nome de Bactrim. Depois ele perde essa patente. Aí qualquer outro laboratório, ele pode então produzir aquele medicamento, só que não pode ser com o nome de Bactrim, não pode ser com o nome de Viagra, tem que ser o nome do princípio ativo. Bacana? Então eu coloquei aqui para vocês 3 exemplos, né? Do Bactrim, que é o de referência, então eu coloquei o genérico. O cloridrato de ciprofloxacino também é genérico. O levofloxacino também é um antibiótico genérico. Gente, é muito fácil de você entender um genérico. Olha só, ele tem essa faixa amarela aqui, ó, e está escrito genérico, correto? Mas você tem que entender o que é o genérico, porque as pessoas vão te perguntar qual que é a diferença do genérico para o de referência e para o similar. Bacana? Vamos continuar. Então, aqui para facilitar, eu coloquei para vocês exemplo de medicamentos, aqui de referência, o similar e o genérico. Então, nós temos aqui a Novalgina, né? Que é a dipirona sódica, aqui de referência. Temos aí embaixo a dipirona sódica, olha aqui a faixa amarela, é o genérico. E temos o Anador, que é similar. Tudo bem? Tá entendido? Daniela, entendeu? Marcele, certinho? Muito bem. Vamos continuar. Pessoal, é muito importante você saber usar o vocabulário, as terminologias da farmacologia. Essas terminologias, esses nomes que nós vamos aprender, por que você tem que entender? Por que você tem que compreender? Porque você pega uma bula de medicamento, você vai ler, você tem que entender o bulário. Não é ler. Por exemplo, uma pessoa vai ler a afagia, ela sabe ler direitinho a afagia, mas o que é uma afagia? Né? O que é uma analgesia? Então é muito importante você entender. O pessoal da enfermagem vai fazer, por exemplo, um relatório, tem que fazer um relatório, e ela vai, por exemplo, ela tem que entender essas palavras, ela tem que jogar aí no seu relatório. Então eu vou explicar para vocês devagarzinho, né, o que significa essas terminologias, tá? Médica. Não é enfermagem, médica, onde envolve o médico, a enfermagem, o farmacêutico, o fisioterapeuta, o fisiatra. Então nós temos que entender essa terminologia. Então vamos lá. Afagia é impossibilidade de deglutir. Então o paciente vai ter dificuldade de deglutir. Essa afagia ela ocorre muitas vezes quando o paciente sofre então um trauma, uma lesão. Então ele vai ter dificuldade em deglutir. Não vamos confundir afagia, tá, com afasia, com S. Tá? Afasia é dificuldade que ocorre na linguagem. Então, o paciente pode ter tido uma lesão cerebral ou um AVC. Então, ele vai ter dificuldade na fala, na afagia. Então, nós temos afagia e afasia. Aqui eu coloquei para vocês afagia, dificuldade em deglutir. Afebril. Então, vamos supor então que a Stephanie ela vai verificar a temperatura do paciente. Pessoal, não é medir, ela vai verificar a temperatura do paciente. Então, ela colocou o termômetro
e ela fez a leitura. Então, ele está com 36,8. Então, o paciente não está apresentando febre, ele está afebril. Bacana? Afonia, perda ou diminuição da voz por causas locais. Então, geralmente acontece muito com o professor. Por exemplo, eu estou de férias, ele vai reiniciar as aulas, então ele fala alto, ou fala, dá 4 aulas por dia. Isso aí vai então dificultar. Ele vai ter uma diminuição na voz, uma perda de voz. Ele vai ficar afônico. Afonia. Bacana? Algesia, sensibilidade à dor. Então vamos supor que a Patrícia, ela tem um paciente que está queixando dor, está com cefaleia, que é a dor de cabeça, né? Então ela vai olhar no prontuário do paciente se o médico prescreveu algum analgésico para esse paciente. Então o médico lá prescreveu lá uma dipirona, 20 gotas de dipirona via oral para dar para o paciente, se caso ele sentir dor. Então está com algesia. Alopécia acontece com queda de cabelo. Então tem pessoas que têm queda de cabelo, tem que entender se é uma seborreia, né? Se pode ser o nível hormonal dessa pessoa, se ela está, né, está normal. Então, alopécia é queda de cabelo, né? Analgesia, pessoal, perda da sensibilidade para a dor. Então, veja bem, analgesia acontece muito no parto normal. Então, o médico pode fazer uma analgesia, certo? Para quê? Para ajudar o paciente, né? Bacana? Então, a analgesia é perda da sensibilidade da dor. Anemia. Então, vamos supor que o seu paciente está anêmico. O que significa anemia? Aqui está a redução de hemácia, mas olha só, quando você estuda mais profundo, não é uma redução de hemácia, na verdade, pessoal. Anemia é o nível da hemoglobina baixo. Então, o que é a hemácia? Qual que é a função das hemácias? Transportar os gases respiratórios. Então, as hemácias ela tem a hemoglobina. Se a hemoglobina do paciente estiver baixa, então o hematócrito também está baixo. Então, a anemia é o nível, olha só, o nível da hemoglobina que está baixo. Então, se você pega um hemograma e a hemoglobina lá está 10 de hemoglobina, 8 de hemoglobina, significa que esse paciente está com uma anemia. Outra, vamos lá. Exatamente. Hemorragia pode acontecer anemia. Muito bem, parabéns, Carla. É exatamente isso aí. Certo, Jéssica? Vocês têm que participar, pode falar. Eu quero a voz de vocês aqui. Na hora quando eu for assistir esse vídeo, né? Põe a voz de vocês aqui. Vamos lá. Para com esse negócio de timidez. Vamos lá. Pessoal, anisocória. Certo? O que vem essa palavra anisocória? Aniso, pessoal, é uma diferença. Tá? Ele é uma diferença. Você pode falar anisocitose. Então, quando o biomédico está fazendo, ou o técnico de análise que está fazendo o exame, fazendo o hemograma, que está estudando as hemácias, então você pode ter hemácias grandes e hemácias pequenas. Anisocória são as pupilas, né? Ocorre quando o sistema nervoso está comprometido. Então, se a pessoa teve, por exemplo, uma doença que afetou o sistema nervoso, ele pode estar com a pupila de tamanho diferente. Mas cuidado, nem toda anisocória é uma patologia. A anisocória ocorre muito nos gatos, nos cachorros, você pode observar. Mas 20% da população ela pode apresentar anisocória, certo? Então, a anisocória é o tamanho diferente das pupilas.
que é a pupila, pessoal? Né? É ela que vai controlar a entrada da luz para formar a imagem, não é isso? Então, a pupila de tamanhos diferentes nós chamamos de anisocória. A anóxia é uma insuficiência de oxigênio. Eu posso ter uma hiperanóxia, hipoanóxia, uma normanóxia, né? Que é a quantidade de oxigênio, a insuficiência de oxigênio. Então, a pessoa desmaiou. Então, a pessoa que está desmaiada, por quê? Por falta de oxigenação. Então, a anóxia é insuficiência de oxigênio. Bacana? Antisepsia. O que é antisepsia? Olha, tenha cuidado, pessoal. Quando você vai fazer uma punção venosa, que você passa o algodão naquele local que você vai fazer a punção, então tem muito farmacêutico, o pessoal da enfermagem, o pessoal da área médica, costuma errar, falar que é uma asepsia. Não é. Antisepsia é um conjunto de meios destinado a afastar ou destruir os germes patogênicos, para impedir uma infecção. Então, quando você passa o algodão no braço do seu paciente, que vai fazer lá uma punção venosa, você está afastando os germes patogênicos. Você não está fazendo, não é uma limpeza. Limpeza é asepsia. Bacana? Anúria. Aqui está, anúria sem secreção urinária. Pessoal, a anúria é quando o paciente tem uma dificuldade, que não está urinando. Isso, quais são as causas? Pode ser uma infecção urinária, pode ser um cálculo renal, né, que está formando cálculos, né, uma litíase, certo? Então, a anúria é isso aí, a ausência de urina. A apneia, suspensão da respiração, temporário, pessoal. Eu lembro que na aula passada, uma aluna de enfermagem falou, professor, mas a apneia, o paciente está morto. Realmente, essa apneia ela tem que ser temporária. Na radiologia é muito usado quando o técnico de radiologia vai fazer o exame do tórax. Então ele pede para o seu paciente prender a respiração. Então, vai ficar em apneia. Bacana? Arritmia, irregularidade dos batimentos cardíacos. Então os batimentos não têm um compasso. Bate fora do compasso, é uma irregularidade dos batimentos cardíacos. Então eu tive uma arritmia, certo? Eu tive uma aceleração dos batimentos cardíacos. Atrofia, diminuição adquirida do volume e do peso de um órgão que havia alcançado seu tamanho normal. Então não fica preso nisso não. O que é atrofia? É a diminuição adquirida do volume e do peso, né? Então a pessoa teve uma atrofia, né? Vamos supor então que ela está fazendo uma atividade física, fazendo um aparelho de musculação. Então ela faz mais com o braço direito que com o esquerdo. Então ela faz mais sério com o braço direito que com o esquerdo. Isso vai ter uma atrofia, vai ter uma diminuição no braço esquerdo por falta de fazer essa atividade. Então isso é uma atrofia. Biópsia, retirar do tecido. Eu lembrei dessa palavra quando eu fiz um vídeo para vocês sobre a atividade do circulante no centro cirúrgico, né? Lá eu explico a biópsia, quando é retirado o tecido, os cuidados que você tem que ter com esses fragmentos. Então, biópsia é retirada do tecido. Para quê? Para ser analisado, para saber se realmente a pessoa se ela tem um comprometimento, tá? BRAD significa redução, pouco, bradicardia, redução dos batimentos cardíacos. Então, BRAD é abaixo. Se eu falar bradicardia, redução dos batimentos cardíacos. Se eu falar bradipneia, pneia tem a ver com respiração lenta. Então, o paciente está fraquinho, tá? Está com o sistema imunológico baixo, está respirando lentamente. Cãibra, aqui está formigamento. Bom, cãibra, pessoal, as pessoas têm um sentimento de formigamento, uma sensação de formigamento. Não. Mas o que é uma cãibra, pessoal? Vamos entender o que é uma cãibra? A cãibra ela pode acontecer por uma desidratação, ela pode acontecer por uma atividade exagerada, ela pode acontecer por o nível baixo dos sais minerais, principalmente o potássio.
Olha o pessoal da enfermagem, cuidado. Se o seu paciente estiver tomando medicamento furosemida, Lasix, tenha cuidado. Porque o Lasix ele joga para fora não só o sódio e a água, mas também o potássio. Então pode causar então uma cãibra, certo? Então cãibra pode ser o nível baixo de potássio. Caquecia, pessoal, é a perda de peso e da massa muscular. Então o paciente está passando por uma doença, por um câncer, ela pode estar com caquecia. Cefaleia. Cefaleia, você quer dizer que seu paciente está com dor de cabeça, uma dor de cabeça muito forte. Então nós falamos cefaleia. Então vamos lá então. Gabriel, seu paciente está com cefaleia. Qual medicamento é indicado para ele? Exatamente. Um analgésico. Então ele vai tomar uma dipirona, um paracetamol, certo? Um anador, correto. Cianose, pessoal. Cianose é quando a pele apresenta uma pele azulada. Então, essa pele azulada ela pode acontecer. Por exemplo, às vezes você deixa o garrote amarrado, agarroteado por muito tempo, a pessoa pode ficar com a pele azulada, né? Um chupão, tá namorando, né, lá e vai dar um beijinho lá mais forte, pode acontecer que a pele fica azulada, fica cianótico. Então você tem que observar se o paciente está com as pontas do dedo azulada, com a pele azulada, cianótico, tá? Então, cianose significa a pele com a coloração azulada. Coma, o paciente está em coma. O que é o coma? Né? O coma é uma sensibilidade da motilidade voluntária ou involuntária. Então, muitas vezes o paciente está com um coma induzido. Então, o médico colocou o paciente para dormir, para não ficar mexendo. Se ele teve, por exemplo, um AVC, ele não pode ficar mexendo com a cabeça, que isso pode aumentar o edema cerebral. Então, o paciente está em coma. Então, o coma está dormindo, tá? Tá com quase total da consciência, tá? Então, não assusta não. Se o seu paciente está na UTI, o médico colocou ele no estado em coma, tá? Consciência, estado geral, que nos torna aptos a julgar, a refletir e decidir. Isso é fácil, né? Você está consciente que você consegue trabalhar no centro cirúrgico? Sim, eu estou consciente. Eu estou consciente que eu tenho habilidade, que eu tenho condições de trabalhar no centro cirúrgico. Eu conheço todas as normas, conheço todas as funções desse profissional. Então, eu estou consciente. Deambular. É muito usado assim, às vezes o paciente está internado, está hospitalizado, o paciente não pode ficar só deitado. Então, vai chegar o fisioterapeuta e vai conduzir esse paciente para ficar andando nos corredores ou dentro do próprio apartamento, da enfermaria. Então, tem que deambular, tem que caminhar. Decúbito é muito usado no centro cirúrgico também. Ou vou fazer um curativo, então decúbito pode ser deitado. Pode ser um decúbito dorsal, deitado, né? Então, decúbito é deitado. Então, o paciente vai ficar no decúbito ventral, decúbito dorsal. Aí tem a diferença. Desorientação, confusão mental. Muitas vezes o seu paciente, principalmente o paciente psiquiátrico, ele tem muita confusão mental, ele troca os nomes, ele não sabe onde está, tá? Tendo uma desorientação, uma confusão mental. Diprópia, visão dupla dos objetos. Isso acontece muito. Às vezes você está cansado também. O estresse dá isso também. Uma visão dupla dos objetos. Disartria, né? Então tem artria, disartria. O que é disartria? Dificuldade na articulação das palavras. Então você está tendo dificuldade em pronunciar as palavras. Está com uma disartria. Disfagia. Lembra que eu falei para vocês? Tem a afagia, né? Agora a disfagia. Dificuldade na deglutição. Pessoal, trocou a afagia por disfasia, são sinônimos. Dificuldade de deglutição, causados por uma doença, por um tumor, né? Dispneia. Dificuldade na respiração.
Então, o paciente apresentou uma dispneia, respiração difícil, penosa, tá? Como é que está seu paciente? Ele está dispneico, está com dificuldade de respirar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar, então, o oxigênio, fazer a oxigenação. O médico pode passar por uma papa de hemácia, está faltando a chegada dos gases respiratórios no seu sistema nervoso. Então, está com a dispneia. Disúria. Está com dificuldade de urinar, micção difícil, dolorosa. Então o seu paciente está com infecção urinária, né? Ele pode estar com cálculo, com a litíase, então está tendo dificuldade de respirar. Pessoal, só quem teve uma infecção urinária sabe que essa palavra disúria é um sofrimento. Deus me livre, né? Essa pessoa morre de dor, né? Tem medicamento para isso. Diurese, eliminação da urina. Então, vocês trabalham na enfermagem, quando vocês passam o plantão para o seu colega, você tem que eliminar a diurese. Você tem que marcar a quantidade de urina que esse paciente urinou no seu período do seu plantão, chamado diurético. Dorsal, referente a dorso, costas, né? Fica de costa. Então, você está falando que é o dorsal, vai ficar referente ao dorso, tá de costa. Edema. Edema é um acúmulo de líquido. Então, seu paciente está edemaciado. Olha, o meu paciente está edemaciado, doutor. Teve uma lesão, teve um trauma, agora está... Vamos falar rápido sem entender. Meu paciente está com a perna inchada. Não é feio eu falar assim? Então, meu paciente está edemaciado. Então, o médico vai passar por ele um diurético, um Lasix, furosemida, um hidroclorotiazida para reduzir o edema. Emese, né? Uns falam emese, quase não usa, né, essa palavra, mas vamos lá, né? É vômito. A pessoa está vomitando. Então ela está tendo um sintoma, está com enjoo e teve o vômito. Entérico tem a ver com o intestino, parte entérica, intestino. Epigastralgia, dor na região epigástrica, né? É fácil também. Epistaxe, o meu paciente está sangrando o nariz, então está com hemorragia nasal. Eu vou fazer um relatório, eu não vou falar que está com hemorragia nasal, vou falar que está apresentando epistaxe. Eupneia, significa verdadeiro, pneia é respiração. Então, o paciente está com a respiração normal. Fadiga, o pessoal está cansado, né? Está apresentando uma fadiga. Ele está com anemia, ele está cansando fácil, então está com fadiga. Flatulência, são gases, então a pessoa tem que eliminar os gases. Gastralgia, dor no estômago, estou sentindo dor, não é dor na barriga, dor no estômago, gastralgia. Glicemia, pessoal, glicose, é um açúcar no sangue, glicemia. Então o paciente vai fazer um exame de glicemia, uma curva glicêmica, quer saber como é que está o nível de glicose no sangue. Glicosúria, então seu paciente está eliminando açúcar pela urina. Presta atenção, na sua casa, quando o vaso sanitário, está apertando aquelas formiguinhas, cuidado, tem alguma pessoa na sua casa que está tendo... ele está sendo suscetível a ser um diabético. Então tenha cuidado. Então ele está eliminando açúcar na urina. Halitose, mau cheiro do hálito. Então pessoas que estão tendo agora, são diabéticos, está passando por uma crise diabética, ela pode ter um mau cheiro no hálito. Dente infeccionado, né? A pessoa que não tem uma higiene bucal, ela pode apresentar uma halitose, mau hálito. Hemácia, nós sabemos, né? Que são os glóbulos vermelhos que nós temos no sangue. As hemácias, a função dela é transportar os gases respiratórios, porque ela tem uma molécula, né? Chamada de... acabei de falar para vocês agora, né? Estou esquecendo. As hemácias têm as... hemoglobina, professor Flávio, muito bem, a hemoglobina. Na verdade, quem transporta os gases respiratórios é a hemoglobina. Hematúria, presença de sangue na urina. Hematúria, hemácia. Tá? Então,
Se o seu paciente apresentar sangue na urina, você pode chamar de hematúria. Hemiplegia, paralisia de um lado do corpo. Hipertemia, pirexemia, significa a temperatura está alta, a pessoa está com febre. Hipotermia, ela está frio, gelada. Você está com a mão gelada, está com hipotermia. Hiperglicemia, cuidado, o paciente pode estar diabético, está com o nível de açúcar elevado. Hipoglicemia, pouco, hipopouco, tá? Com a quantidade de açúcar no sangue, tá pouco. Muitas pessoas andam com balinha no bolso, lembra? Ela vai subir uma escada, ela se sente mal, falta de açúcar no sangue, tá? Hipoglicêmica. Melena, evacuação sanguínea. Pessoal, melena é quando as fezes apresentam uma pasta escura, né? Presença de sangue nas fezes. Mialgia, dor muscular. Micção, já falamos, né? É o ato de urinar. Midríase, dilatação da pupila. Então, muitas vezes a pessoa vai fazer um exame oftalmológico, o médico vai pingar colírio, chamar o colírio de que tem o fenilefidrina, né, para dilatar a pupila, para poder ver o campo, ter um campo maior. Miose, diminuição no diâmetro da pupila. Então a pessoa está com miose, ela assustou, tem um susto, então está com miose. Náusea é aquela sensação que você vai vomitar. Necrose, então muitas vezes a pessoa tem uma escária, tem que ter cuidado, tem que fazer o curativo, para não acontecer necrose, é a morte celular. Nictúria, urina abundante à noite, então a pessoa à noite ela costuma urinar várias vezes, chama de nictúria. Parenteral, pessoal. Nossa, professor, é muita coisa. Sim, você tem que estudar. E eu estou te passando isso aqui, não é de graça, não. Você vai estudar, nós vamos ter essa aula, vamos fazer atividade isso aí, viu? Pessoal, parenteral, vou explicar melhor, vou explicar assim para vocês. Tem a via enteral e a parenteral. A parenteral, pessoal, é quando você administra um medicamento que você vai ter que transfixar o tecido. Por exemplo, intramuscular, vai ter que furar a pele, subcutânea, intradérmica, endovenosa. Então, são as vias parenterais, certo? Enteral, pode ser a via oral. Você não vai transfixar o tecido, vai ser pela boca, vai ser uma via tópica pela pele. Então, nós temos duas vias de administração, a enteral e a parenteral. Pediculose, deixa eu brincar aqui com a menina aqui. Pediculose, você já teve alguma vez piolho, pessoal? Eu nunca teve, sim, gente. Quando a gente era criança, a gente tem o piolho, né? Apresenta piolho na cabeça, chamado de pediculose, né? As menininhas não gostam que fala não, né? Eu tive piolho, cheguei em casa, eu achei bom. A pessoa chegou e falou assim: olha, você vai para casa, você não vai poder ficar assistindo aula não, vai ficar uns 3 dias. Nossa, aquilo para mim era novidade, coisa boa. Tá certo? Pediculose, presença de piolho na cabeça. Pirexia, febre alta. Piúria, pus na urina. Então tem que ter cuidado, né? A pessoa está com uma infecção tão grande na urina, né? Dá mau cheiro, é o pus. Polaciúria, poliúria. Gente, é a mesma coisa. Polaciúria, né? É quando o paciente apresenta, ou a pessoa que está com infecção urinária, ela tem uma frequente, ela urina bastante, tá? de intervalos curtos. Proteinúria, presença de proteína na urina. Cuidado, então presta atenção, às vezes a pessoa vai urinar, tem aquela espuma, né? Aquela espuma lá no vaso. Aqui então a pessoa está perdendo proteínas através da urina. Plúrido, coceira, tá? Essa palavra sincope, pessoal, é um desmaio. Então, deixa eu explicar para vocês. É chamado de sincope vasovagal, certo? Então, o que seria, né? A sincope é uma perda transitória da consciência, provocada pela diminuição de quem? Dos batimentos cardíacos, da diminuição da pressão arterial. Então, muitas vezes a pessoa está assistindo lá um show, né? Tem muita presença de aglomerado de pessoas. Ela pode ter uma síncope,
ela vai desmaiar. Pessoas que têm medo de agulha. Quantas vezes você está... acontece muito quando eu dou aula para vocês sobre punção venosa, os alunos de enfermagem, de farmácia, de médicos, eles desmaiam quando vê a agulha. Eles desmaiam quando vê o sangue. Então isso é uma síncope de vaso vagal. Certinho? Então ela pode acontecer. Bacana? Tem mais alguma coisa aí? Vamos lá? Taquicardia, aumenta os batimentos cardíacos. Taquipneia, aumenta a frequência respiratória. Taque significa aumento. Brade é diminuição. Torpo, estado de sonolência, de apatia. Então, o que seria o torpo? Então, eu estou entorpecimento, sonolência, preguiça, entendeu? Vasoconstrictor, fechamento. Então, você tem que ter, quando você vai trabalhar com a xilocaína, você tem que saber se ela tem sem vasoconstrictor, com vasoconstritor, tá bom? Vasodilatador, cuidado. Então, quando é uma dilatação das pupilas, é um vasodilatador. A epinefrina é um vasodilatador, certo? Vertigem, é o desequilíbrio. A pessoa então fica com vertigem, fica desequilibrada. Eu sofri um vertigem, eu fiquei tonto. Vesical. Vesical, eu coloquei aqui mais para o pessoal, aqui. Eu coloquei assim, referente à bexiga. Aqui está errado, tá, pessoal? Esse SVD e SVD, aqui seria, vamos lá. Então, vamos supor, então, que a Jéssica vai passar uma sonda vesical de alívio, CVA, sonda vesical de alívio. Então, o paciente não está conseguindo urinar, mas ele tem, por exemplo, ele passou, então, por uma cirurgia e a anestesia provocou nele uma retenção urinária. Então, o médico prescreveu lá uma sonda vesical de alívio. Ela não tem aquele balãozinho. E a sonda vesical de demora, então quando vocês colocarem, o pessoal da enfermagem colocar essa sonda, ele vai encher um balãozinho, ele vai ficar com mais tempo, né? Vai passar 24 horas, 2 dias com essa sonda. Volumia, quantidade de sangue, hiper e hipovolumia. Bacana? Prontinho, pessoal. Nós terminamos, então, a nossa primeira aula de farmacologia. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção nessas aulas. Estude, não é para decorar, é para entender. E você só vai entender se realmente com a prática. É o que eu falo para todos vocês. Teoria, aula teórica é muito bom, mas nós temos que ter mais aulas práticas. Bacana? Um abraço para todos e estudem. Próxima aula nós vamos dar continuidade na farmacologia clínica. Tchau, pessoal!